Destaque dessa semana, o TSE dessa vez aprovou mais uma súmula, dessa vez a súmula de número 73, que é a súmula sobre fraude à cota de gênero. Né? A gente já falou diversas vezes aqui, quem acompanha o canal, se não acompanha, já aproveita e dá uma olhada aí nos informativos que a gente comenta toda semana. Então, toda semana a gente já comentava aqui os elementos da fraude à cota de gênero. Dessa vez, o TSE sumulou esse entendimento, porque já era um entendimento reiterado, então a súmula serve exatamente para isso, para sintetizar, condensar um entendimento já consolidado. Essa síntese nem tanto, porque olhem só aí o tamanho da súmula. Claro que a gente não vai ler ela toda, então a súmula ela é bem extensa. O que a gente fez para ficar de forma didática? A gente separou a súmula em duas partes. Então, a primeira parte, que são a parte dos elementos, que a gente também já está cansado de ver aqui, e a segunda parte, que é as consequências. Mas fica aí que, muito embora já seja um entendimento consolidado, que a gente já viu aqui, a gente tem novidade dentro dessa súmula, então fica aí até o final. Então, a gente vai falar rapidamente da primeira parte, depois a gente vai falar da segunda parte. Só para lembrar, né, antes da gente falar da súmula rapidamente, o que é a fraude à cota de gênero? Né? Deixa eu colocar aqui para mim. O que seria a fraude à cota de gênero? A fraude à cota de gênero é quando o partido, como ele tem a obrigação de requerer o registro de candidatura de pelo menos 30% de um determinado gênero, isso serve para o gênero masculino ou feminino, mas na prática isso acaba sendo para o gênero feminino. Então, o que o partido faz? Ele registra essas candidatas apenas pro forma, e depois essas candidatas não fazem campanha, não movimentam conta, tem votação inexpressiva, então as chamadas candidaturas laranja apenas para cumprir os 30%. Como isso não tem condições de ser aferido no registro de candidatura, porque o registro de candidatura é meramente declaratório, essas fraudes só são aferidas depois ou em sede de AIS, de ação de investigação judicial eleitoral, ou em AIME. Então, essas ações elas geralmente são propostas após a diplomação. Bem, e quais seriam aí os elementos para caracterizar uma fraude à cota de gênero, que é a primeira parte da súmula? Bem, primeira na parte da súmula diz o seguinte, que a fraude à cota de gênero configura-se com a presença, aí vem uma questão importante, com a presença de um ou alguns elementos, ou seja, apenas um, não precisa ser os três elementos. Quais seriam esses três elementos? Votação inexpressiva ou zerada, né? A inexpressiva já é zerada. 2. Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira. E 3. Ausência de atos efetivos de campanha. E agora vem a novidade, tá? O julgado reiterado trazia esses três, mas ele complementou com isso aqui, ó. Ou a promoção de candidaturas de terceiro. Então, não, se não tiver atos de campanha, ou se tiver atos de campanha e ao mesmo tempo tiver um ato promovendo a candidatura de terceiro, claro, o terceiro, desde que o terceiro seja concorrente, então isso também é um indício de fraude. Só lembrando, né, pessoal, isso são elementos indiciários, então tem que se analisar o contexto. Não é o simples fato de ter uma votação zerada que necessariamente já caracteriza aí a fraude em cota de gênero. Eu tenho que analisar o contexto, tá? A segunda parte, que seria as consequências, ou seja, aferi, confirmei que teve a fraude à cota de gênero. Agora, quais seriam as consequências da procedência ou dessa AIGE ou dessa AIME? Lembrando que a AIGE tem causa de pedir o abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação, então caberia aí no abuso de poder político ou econômico, e a AIME, no caso, teria aí abuso, teria, no caso, a fraude, né? Então, aí seria a fraude como uma causa de pedido da AIME. Quais seriam as consequências do julgamento de procedência, ou seja, quais seriam as consequências da procedência dessas representações? Bem, a gente tem aqui basicamente três consequências. A cassação do DRAP, ou seja, cai todos os partidos, cai todos os candidatos, inclusive os diplomados, independente, isso aqui é importante, tá? Independente da participação. Então, participou ou não da fraude, mas se beneficiou da inscrição, porque a candidata só foi possível ele ser candidato por conta da candidatura laranja, senão sequer ele teria condições de ser candidato, já que não alcançaria os 30%. Então, o TSE entende que cai todo mundo, mesmo os diplomados que não participaram ou não anuíram. Tá? Então, essa é a primeira consequência. A segunda,
a inelegibilidade, ou seja, a sanção, quando for o caso de AIGE, a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram, que geralmente são as mulheres e os dirigentes partidários. Mas atenção, não precisa os dirigentes partidários participarem do polo passivo. Se eles participarem, juntamente com as mulheres, que seriam as candidaturas de laranja, vão sofrer uma sanção específica de AIGE, o que não tem nada a ver com os eleitos, que não vão sofrer a sanção de inelegibilidade, sim vão ser apenas seus diplomas cassados. Tá? Terceira consequência, a nulidade, né, dos votos obtidos pelo partido com a consequente recontagem do quociente eleitoral e partidário. Então faz-se a contagem do quociente eleitoral e partidário e se chegar lá aqueles mais de 50% de nulidade lá no município ou no estado, se for deputado estadual ou federal, terá que se renovar as eleições. Então, consequências aí gravosas, né? Resumindo, a primeira parte são os elementos, a segunda parte é a consequência, lembrando, obviamente, como uma súmula vinculante. Então, isso aí vai vincular, né? Vai orientar os tribunais, orientar não, vai realmente vincular os tribunais nas eleições municipais de 24. Tá, o TSE está julgando um processo que pode relativizar essa súmula, que seria o caso de quando uma mulher ela é eleita e em razão da consequência, como todo o DRAP vai cair, a mulher também vai perder o seu diploma e com a recontagem pode entrar um homem no lugar dessa mulher, o TSE está reavaliando isso, principalmente quando essa mulher sozinha conseguir o quociente eleitoral, então ela não precisaria da chapa para se candidatar. Mas isso é pano para uma outra história, quando o TSE decidir, a gente traz aqui para vocês. Tá bom, meus amigos? Essa foi aí a súmula de número 73 do TSE. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e com isso você me ajuda a trazer aqui toda semana aulas de direito eleitoral. Por falar em aula de direito eleitoral, quer se aprofundar ou para concurso público ou para a prática eleitoral, vou deixar os materiais, os links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.